Quarta-feira, 11h45, 11 de fevereiro, e eu tô aqui gravando um vídeo onde eu deveria estar indo dormir, porque eu acordo 10 para as 4 para ir trabalhar. E aí eu convido, por conta disso, só você a valorizar esse vídeo, deixar seu like, deixar seu comentário, né? O que você tá achando desse Brasileirão? Cara, eu tô me amarrando nesse Brasileirão que tá começando no início, velho, porque quando tu acaba o Carioca, você só tem Brasileirão, é uma coisa, mas quando você tem que se dedicar um pouco para um e pouco para outro, pô, é diferente, a gente tá percebendo essa diferença aqui. Tá interessante de ver como está sendo o Brasileirão, né, a terceira rodada, e a gente tem ali alguns placares muito curiosos, né? O primeiro deles que aconteceu ontem, Flamengo das Trevas ganhou de 2-1 do Vitória. Parece que os torcedores do Vitória estavam reclamando de um pênalti do Léo Ortiz. Pelo que eu vi, não achei pênalti, não achei nada, não achei nem falta, né? Mas o ângulo que eu vi não favoreceu. Não vi outros ângulos, mas a nível de mídia, a nível de CBF, de Globo, se é para ajudar o Flamengo, eles não vão mostrar outros ângulos. Eu vi um e o replay foi bem rápido. Chapecoense e Curitiba 3-3, esse jogo chegou a estar 3-1 para Curitiba, né? E o Chapecoense foi lá e empatou. Mirassol e Cruzeiro, o Cruzeiro, né, fez Mirassol, né, virou, o Cruzeiro empatou com gol de pênalti, e no final da partida o técnico do Mirassol teve que ser contido, velho. Pô, bizarro, porque ele estava muito transtornado com gol de pênalti, na verdade não com o gol em si também, mas pelo fato de ter dado aquele pênalti. Outro placar muito interessante é que o Atlético Mineiro chegou a estar 2 pés na derrota em casa pro Remo. Sim, o Remo, que veio da Série B, chegou ali, ó, fazer 3-2 Atlético Mineiro. E aí no último momento do jogo, o Dudu foi lá, empatou e fez com que o Atlético Mineiro não tivesse ali um saldo muito ruim jogando em casa. São Paulo e Grêmio 2-0, né, para o São Paulo jogando em casa. Nesse momento, São Paulo está líder. Nesse momento, o São Paulo é líder com 7 pontos, acompanhado do Bahia. O Bahia, que curiosamente tem 3 partidas, 2 vitórias fora de casa, e o jogo em casa ele empatou, né? E ele poderia estar perdendo, né? Poderia estar perdendo em casa jogando contra o Fluminense. Os 2 times, 3 times que... Não, na verdade 2, perdão. Um só. O único time que pode ali recuperar a liderança seria o Bragantino. O Palmeiras consegue 7 pontos. O Fluminense, o Palmeiras conseguem 7 pontos. Aí talvez uma questão de saldo de hoje poderia ocupar essa liderança, né, com 7 pontos, mas o único que poderia ficar ali, né, muito acima dos outros era o Bragantino se ganhar, né? E aí continuando, e o placar, né, mais engraçado foi, né, que... Como é que é chamado aquele lugar ali? Território hostil. Não foi tão hostil assim pro Bahia. Bahia fez 1-0 no território hostil do time da Colina. Ficaram zoando porque a gente estava comemorando o título. E agora eles vão comemorar se o Diniz pede demissão ou se o Pedrinho demite o Diniz. Trocar pneu com um carro andando é sempre complicado, mas às vezes é necessário você fazer ali uma parada com o carro para trocar esse pneu. Gosto do Diniz, eu gostaria dele fazer um trabalho de novo no Fluminense, mas se tem uma coisa que eu já tinha essa ideia antes do meu dia treinar o Fluminense, e com ele treinando, para mim só bora com essa minha ideia, é de que treinador, se você é um defensivo, você deveria focar na parte defensiva e trazer um auxiliar técnico para focar na parte ofensiva. Porque são estilos de jogo, às vezes o time tem ali um cara goleador, mas que ele não é do contra-ataque, e se você pega um time e foca jogando contra-ataque, o time não vai funcionar. Você pode ser o melhor técnico do mundo, não vai funcionar. E você também pode forçar o time que está te contratando a trazer 500 jogadores só porque os que estão ali não fazem parte da sua concepção de jogo. E mais ou menos é isso que acontece
com o Diniz. O Diniz, ele não consegue, às vezes, fazer trabalho com... Inicialmente, ele faz um trabalho muito bom, que ele consegue extrair muito dos jogadores que estão ali, mas chega um determinado momento que existe o limite daquele jogador, existe o limite daquele time, e ele acaba desfazendo de peças importantes do time, né? Porque ele acha que aquele jogador que era importante há 5 rodadas atrás, para ele já não faz tanta importância, não encaixa no estilo de jogo dele. Em relação, por exemplo, ao time da Colina, ao Verratti. O Vasco cruza 500 bolas, não tem um cara ali para cabecear. E agora é o Brenner. Cara, incrível que ele sempre tenta fazer esse maluco. Ele trouxe o Brenner quando ele estava no Fluminense em 2019. Ele foi para São Paulo, trouxe o Brenner e ele quis trazer o Brenner de novo quando voltou para o Fluminense. E de novo ele foi e pegou o Brenner, cara. Ele tem ali. Eu acho incrível como ele levou o Rafael, ele quis levar Ganso, mais. Ele tem aqueles jogadores ali que ele sempre quer levar. E é incrível. Né? E aí tu pega o jogo, né? E teve 26 finalizações. Cara. 26, o Bahia fez 8. No segundo tempo, o Bahia não fez finalização, o Vasco fez 12. Né? É surreal o que acontece com o Diniz. E pior que não dá nem para você crucificar 100% do trabalho dele, porque se cria 26 finalizações, é muita criação, mas você não tem um cara, tu não tem mais o Verratti para fazer aquela finalização bonita, com passe, com cuidado, com precisão, para fazer um gol de empate, um gol de virada, né? E aí é isso, né? O breve resumo do Campeonato Brasileiro dessa rodada foi os visitantes, tirando o São Paulo, levaram muito bem ali. O Flamengo visitante ganhou, Bahia visitante ganhou, Remo, Cruzeiro e Coritiba visitantes empataram, e o Cruzeiro ali conseguiu fazer o primeiro pontinho, né? O Cruzeiro é o penúltimo colocado, só está à frente do Corinthians. O Corinthians tem um único jogo, vai jogar o próximo jogo contra o Bragantino, né, na Neoquímica Arena, e o Corinthians tem um jogo atrasado contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, que também só tem um único jogo, né, e vai jogar depois contra o Corinthians, enfrenta o Santos em casa. Ou seja, existe a possibilidade do Atlético Paranaense ultrapassar, mas não vai ultrapassar porque esse jogo não vai ser agora. Então é isso, o Fluminense que enfrenta o Botafogo às 7h30 da manhã, Palmeiras e Inter lá no Sul, Atlético e Santos, Corinthians e Bragantino. É isso. Faltam 4 jogos para terminar essa rodada. É isso, galera. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.